ter a vossa companhia no nosso canal Nossa Reforma Agrária. Conheça-nos melhor, não tem preço. Gratidão a você, companheiro, companheira da Nossa Reforma Agrária Bendita, também todos do meio agrário, né? Nossos irmãos e irmãs indígenas, quilombolas e também pequenos produtores. Gratidão por ter você aqui no nosso canal, viu? E também na nossa Rádio Agrária FM. Gratidão. Vamos aqui, eu achei nessa data de hoje, 2 de maio deste ano de 2019, achei muito interessante aqui estar visualizando o Twitter e tem uma matéria da Folha de São Paulo, né? Aqui, e eu achei muito interessante colocar aqui no nosso canal Nossa Reforma Agrária, conheça-nos melhor, certo? Então a matéria é esta que vocês veem em tela: entenda promessa e travas do salvo-conduto para dono de terra atirar em invasores. E então vamos a essa notícia, né? Inclusive, a matéria diz: Bolsonaro quer livrar fazendeiros de punição caso estejam defendendo sua propriedade ou sua vida. Então, assim, a matéria é publicada hoje, né, neste dia 2 de maio deste ano de 2019, ao meio-dia. E eu já realizando aqui a leitura dessa notícia ao meio-dia e 43 deste dia 2 de maio, viu? Aqui a notícia, então, vamos na íntegra, né? Ler a notícia. O presidente Jair Bolsonaro, do PSL, promete enviar ao Congresso, nos próximos dias, uma proposta para dar salvo-conduto a donos de terra que atirarem em quem tentar invadir suas propriedades. A fala foi comemorada por ruralistas, mas entidades ligadas aos trabalhadores rurais receiam que a proposta possa agravar os conflitos por terra. Nos últimos 33 anos, disputas fundiárias deixaram quase 2 mil mortos no país, mas só 8% dos casos foram levados a julgamento. A promessa do presidente também foi criticada por especialistas em direito, que veem ameaça à Constituição. Se a lei passar no Congresso, dizem, poderá ser barrada no Supremo Tribunal Federal, o STF. Abre aspas, não existe equivalência entre propriedade privada e vida, então você não pode sacrificar uma vida a pretexto de proteção de propriedade. Juridicamente, isso não é viável, fecha aspas, diz a professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Maíra Zapater. E continuando com a matéria, o que Bolsonaro prometeu. Na segunda, 29 de abril, durante a AgriShow em Ribeirão Preto, São Paulo, o presidente afirmou que pretende enviar ao Congresso um projeto para que a exclusão de ilicitude, abre parênteses, quando se considera que não há crime, fecha parênteses, seja aplicada no caso de proprietários rurais que estejam defendendo sua propriedade ou sua vida. No dia seguinte, em entrevista à Band, o presidente disse que é um direito do fazendeiro atirar, mas que, abre aspas, tem que ter legislação bastante rígida para quem, porventura, usa a arma de forma irregular, fecha aspas, afirmou o senhor presidente Jair Bolsonaro. O que diz a lei atual sobre exclusão de ilicitude? Segundo o artigo 23 do Código Penal, não há crime quando o fato for praticado. 2 pontos. Vamos aqui em que casos seriam esses? Em estado de necessidade, abre parênteses e também aspas, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Fecha aí o parênteses e aspas. Também, em outro caso, em estrito cumprimento do dever legal, abre parênteses, casos das polícias, por exemplo, fecha parênteses. E também na opção em legítima defesa, ou seja, para proteger a integridade física ou a vida própria ou de outra pessoa. O que acontece com um proprietário que atira em alguém que tentou invadir sua terra? Depende da situação.
A professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Silvana Battini, explica que, segundo a lei atual, um proprietário pode não ser punido por atirar em uma situação de risco. Sua reação, contudo, precisa ser moderada e proporcional à ameaça. Cabe à Justiça avaliar cada caso e decidir se houve legítima defesa ou se houve excesso. Um exemplo: um juiz pode entender que a exclusão de ilicitude se aplica em uma situação em que a fazenda foi invadida por pessoas armadas no meio da noite, mas que o mesmo não vale para uma invasão pacífica durante o dia. Em outra opção, abre aspas, pode ser que você precise atirar numa situação limite, mas não se pode criar essa autorização genérica e abstrata. Hoje, pela legislação, não é impossível o emprego de arma para proteger a propriedade. O que não é possível é estabelecer o uso da arma a priori, ou seja, como aí prioridade afirma a professora, a senhora senhora Silvana Battinini, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, afirmou a professora. Quais as críticas que os especialistas em direito fazem à proposta de Bolsonaro? 5 especialistas ouvidos pela reportagem afirmaram que a proposta de permitir que uma pessoa atire para defender sua propriedade é inconstitucional. O artigo 5º da Constituição garante ao cidadão o direito à vida e o direito à propriedade, mas eles não são equivalentes. Isso porque, embora a propriedade seja considerada um direito fundamental, a Constituição admite restrições, como em caso de não atendimento da função social, como produtividade e respeito às regras ambientais e trabalhistas. Então, ou seja, companheiros e companheiras, quando a terra ela está normal, ela está legalizada, então é perante aos órgãos federais, perante todos os órgãos públicos federais, então é irregular adentrar a terra, independente de quem seja, independente de quem seja. E quando se está irregular e adentrando de forma pacífica, então atualmente é possível, atualmente é possível. Então o que se diz aqui é que não se pode justamente exagerar no uso da força, seja por parte da pessoa que adentra a terra ou de um fazendeiro que, claro, quer defender a sua propriedade. Mas um fazendeiro, ele só deve utilizar a força se alguém colocar, se alguém, se ele se sentir ameaçado nesse sentido, assim, da sua propriedade ali, da vida da sua família. Então, nesse sentido, até eu mesmo sou a favor. Claro que um fazendeiro, ou qualquer um de nós, que seja qualquer um de nós, que utilizássemos, por exemplo, uma forma de nos defender. Então, independente que seja fazendeiro ou não, um sitiante, ou a pessoa mesmo na cidade. Mas falando aqui especificamente do fazendeiro e de nós sitiantes, e de nós do meio agrário. Então, continuando a matéria, eu fiz essa observação, porque é muito importante, em relação ao direito à vida, a única restrição da Carta Magna é em caso de guerra. Abre aspas. E olha aqui, a proposta de Bolsonaro viola a proteção que a Constituição busca dispensar ao direito à vida, que se propõe ao direito de propriedade, ou seja, que está acima ao direito da propriedade, fecha aspas, diz Guilherme Amorim, professor de Direito Constitucional e sócio do escritório Rubens Naves Santos Júnior Advogados. O que dizem os ruralistas? Jerônimo Georgen, do PP Rio Grande do Sul, deputado federal ligado ao agronegócio, integrante da base do governo na Câmara, defende a proposta. Abre aspas, o que o presidente está querendo dizer não é o que poderá matar, mas para o ladrão não ir assaltar. É uma lei mais dura, um aviso de não vai lá que pode morrer, afirma.
Para ele, a lei se aplicaria não apenas a invasões de terra para pressionar o governo pela desapropriação da área para a reforma agrária, mas a roubos de defensivos agrícolas, tratores e de animais. Fecha aspas, não temos policial para mandar para o interior. O ladrão sabe que não tem segurança e que os produtores não existem são de e que os produtos, melhor dizendo, o ladrão sabe que não tem segurança e que os produtos que existem são de alto valor, fecha aspas, defende o deputado, o senhor Georgen, o senhor Jerônimo Georgen, do PP do Rio Grande do Sul. Bom, a respeito, né, dessa situação, por exemplo, de um ladrão chegar na propriedade, independente que seja, né, de um grande fazendeiro ou de nós sitiantes da reforma agrária, né, ou todos aí do meio agrário, qualquer pessoa que tem uma propriedade, na verdade, é claro que aí, então, neste caso, aí eu já fico, né, assim, aí a respeito dessa proposta, é claro que neste caso, então, seria aí melhor, né, porque teria, então, mais segurança no campo, porque realmente o policiamento atual não agrega, né, aí chegar nos municípios, chegar nas fazendas, chegar aí nas estradas vicinais de todos os municípios brasileiros, não somente de um município, como também aí de quase todos, né, da Federação Brasileira. Então, nesse aspecto, eu até considero que essa proposta seria positiva, mas a nível das ocupações pacíficas da reforma agrária, né, realmente, ou que seja aí os índios para defender as suas terras, então, ou grupos quilombolas, eu acho que esses grupos benditos teriam a perder, né? Então, assim, nesse aspecto da aprovação dessa lei, nesse aspecto, porque pode haver, né, abuso pode haver abuso aí de direitos por parte dos nossos irmãos fazendeiros. Eu digo irmãos fazendeiros porque eu aqui, eu, José Fabiano, não tenho, né, assim, o porquê puxar a sardinha, seja para nós do lado do meio agrário ou para o lado do agronegócio, para o lado dos grandes fazendeiros, jamais. Então, o que deve ser dito, deve ser dito. Então, assim, na verdade, eu fico na dúvida quanto a essa proposta. A respeito de ladrões numa propriedade, seria bom a autorização, né, desta proposta. E, ao mesmo tempo, a respeito aí, de direitos na reforma agrária, né, e no meio agrário, eu já tenho as minhas dúvidas diante do abuso de poder, né, o abuso de direitos, né, aí tendo aí o fazendeiro um poder acima do que lhe compete. Na verdade, né? Agora, para defender a vida, isso independente de quem seja, que seja na fazenda ou que seja na cidade, é natural que a pessoa se defenda, não é mesmo, companheiros e companheiras? Vamos continuando a matéria da Folha de São Paulo. A Sociedade Rural Brasileira, a SRB, e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, não responderam ao pedido da Folha para comentarem a proposta. E as entidades ligadas aos trabalhadores rurais, a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, criticam a proposta e afirmam que ela pode contribuir para agravar a violência no campo. É o que eu havia acabado de dizer, né, companheiros e companheiras. Segundo o levantamento da Pastoral da Terra, o país teve, de 1985 a 2018, 1.466 episódios de assassinatos relacionados a conflitos de terra, com 1.938 mortos, infelizmente. Veja bem, levantamento da Pastoral da Terra, Comissão Pastoral da Terra, ligada à CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, inclusive, né? O país teve, desde 1985 a 2018, infelizmente, esse tanto aí de mortes, 1.938 mortes, em 1.466 episódios aí relacionados, né, aí a conflitos na terra. Infelizmente, apenas 8%, 117 dos casos registrados nesse período, contudo, foram levados a julgamento e só 33 mandantes e 101 executores foram condenados. Vejam bem, infelizmente, só 33 mandantes e 101 executores foram condenados vejam bem, 1.938 mortes.
abre aspas, o que ele, e em parênteses aí, Bolsonaro está propondo é legitimar o que já existe na prática, e os números estão aí para dizer, já se mata no campo desse jeito, fecha aspas, critica Rubens Siqueira, da Comissão Pastoral da Terra. Então veja bem aqui o gráfico aqui da Comissão Pastoral da Terra cedido aí para a Folha de São Paulo. Apenas 8% dos casos de assassinato motivados por conflitos de terra foram levados a julgamento em 33 anos. Entre 1985 e 2018, quase 2 mil pessoas foram mortas no campo. Então, aí desse total de 1.466, temos aí 33 mandantes, 101 executores e 117 julgamentos. E vejam bem, 1.938 mortes é o total de vítimas, a maioria são de poceiros sem terra e trabalhadores rurais. 10 foram mortas em 2019. Pará é o estado com maior número de mortes, infelizmente. Então aí você confere no gráfico, inclusive, né, o número de vítimas, um total de número de vítimas. Então, nós verificamos pelo gráfico da Comissão Pastoral da Terra que o estado de Roraima, no norte do país, fica com 7,4% das mortes, né, no total, e tem aí Mato Grosso na sequência 4,6%, também Pará 4,6%, também o Maranhão 3,8% e a Bahia com 1,9%. Quando o governo pretende enviar a proposta aí para o Congresso. Isso ainda não foi anunciado. Também não foi dito se seria enviado o projeto de lei ordinária ou de emenda à Constituição, uma PEC. Procurado pela reportagem por comentar essas questões, assim como a possível inconstitucionalidade da proposta, o governo Bolsonaro não respondeu. Na quarta-feira, primeiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que a promessa do presidente ainda é uma discussão, entre aspas, prematura. Fecha aspas. Questionado sobre esse tema em entrevista à Rádio Jovem Pan, ele evitou se manifestar sobre a proposta, dizendo que ainda precisaria conversar com Bolsonaro. Abre aspas, são questões que estão sendo discutidas dentro do governo, antes de ter no papel exatamente o que vai se propor, quais são os limites do que vai se propor e tal. É muito prematura essa discussão, fecha aspas, afirmou o senhor ministro Sérgio Moro. Então, vamos continuando com a notícia. Continua Sérgio Moro dizendo, eu sinceramente não me sinto confortável em discutir esses assuntos. São questões que eu ainda tenho que falar com o presidente, ouvi-lo, discutirmos e colocar algo sólido no papel, fecha aspas, completou aí o nosso ministro da Justiça. E é o senhor Sérgio Moro, né? E então você aí fica por dentro de que tem inclusive várias fontes esta notícia, esta matéria, Folha de São Paulo, Rádio Jovem Pan, a Comissão Pastoral da Terra, com as informações repassadas, né, à reportagem da Folha de São Paulo, inclusive. E a minha opinião, eu já havia, né, expresso parte da minha opinião em algumas partes aí, né, de frases, né, algumas partes do vídeo, e a minha opinião realmente é esta, a respeito de ladrões em uma propriedade. Realmente essa proposta viria a diminuir a violência nas propriedades, porque tem ocorrido, seja nos assentamentos, porque muitos ignoram, inclusive, que não estão acontecendo atos violentos, né, de roubo de gados e também de equipamentos nos assentamentos de reforma agrária. Infelizmente, isso também acontece na reforma agrária, também no meio agrário brasileiro. Então, não são só os grandes fazendeiros que sofrem com isso. Eu também compartilho desse sentimento de que algo é necessário fazer a respeito da segurança no campo, né, independente que seja o fazendeiro ou que seja nós da reforma agrária ou dos grupos quilombolas, indígenas ou o pequeno produtor.
né? Então é preciso sim uma segurança maior no campo. Agora, esta proposta pode, infelizmente, aí já tem a outra vertente em que eu seria e sou contra, é que aumentariam sim os conflitos, porque já são demais, né, os conflitos no campo. Então aumentariam ainda mais as mortes no campo. Eu não concordo, inclusive, com atos de entrada irregular na terra de quem quer que seja, inclusive eu, José Fabiano, especificamente falando, eu não concordo, né? Então, assim, se há algum movimento, se há alguma instituição ou movimento que pratica esses atos, realmente devem ser chamadas para se cumprir a lei. Agora, quando realmente está dentro da lei, quando realmente a terra ela é uma terra, a terra ela não cumpre os seus fins tanto públicos quanto também fiscais para o governo. Então, o próprio governo destina essa terra para a reforma agrária. E nós, da reforma agrária, nós sabemos que nós pagamos essa terra. Agora, inclusive, estão chegando aí, nós vimos, né, em meio, né, aí são vários assentamentos no Brasil, conquistando o título definitivo da terra, graças a Deus. É uma promessa de vários governos, inclusive. E, embora alguns transtornos no governo atual, mas realmente, no sentido, por exemplo, de ter a conquista da terra, do título definitivo da terra, realmente é uma conquista para nós do meio agrário. Agora, a respeito da proposta mesmo, finalizando a matéria, aliás, agradeço você que esteve aqui por este momento, a todo esse tempo, no nosso canal Nossa Reforma Agrária, conheça-nos melhor, e também na nossa Rádio Agrária FM, você que acompanhou essa notícia, né? Então, é de muita importância, é um tema que deve ser muito debatido. Então, a respeito da segurança, realmente é preciso ser feito, né? Mas uma segurança no sentido geral, no campo. E também a respeito aí de direitos para quem realmente segue as leis, sejam entidades ou movimentos, né? Que uma terra ela esteja realmente de uma forma que ela se encaixe no perfil da reforma agrária ou aí no perfil de grupos quilombolas, né? Então, é possível sim negociar e adquirir essa terra, mas dentro da lei eu defendo também. Mas é isso, né? Então essa proposta pode, de repente, aumentar ainda mais, né? Infelizmente, as mortes no campo. Né? Então, assim, há um perigo aí nessa proposta, ela tem que ser lapidada, como disse o senhor Sérgio Moro, tá certo? Nosso ministro da Justiça, o senhor Sérgio Moro. Então, tem que ser, com certeza, lapidada. Né? A notícia no site da Folha de São Paulo, entenda promessa e travas do salvo-conduto para dono de terra atirar em invasores. Bolsonaro quer livrar fazendeiros de punição caso estejam defendendo sua propriedade ou sua vida. A notícia é publicada dia 2 de maio, ao meio-dia, e agora, a partir do meio-dia e 42 até a 1h04 da tarde, eu realizando aí a leitura dessa matéria tão importante para todos nós do meio agrário, para você na nossa bendita Rádio Agrária FM e também todos do nosso canal Nossa Reforma Agrária, conheça-nos melhor. E você deixa a sua opinião nos comentários, fica à vontade. Gratidão pelas inscrições, pelos inscritos e também pelas inscritas, né? Gratidão, companheiros, companheiras do meio agrário brasileiro. Gratidão.